Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo super legal, que é contando um pouco da nossa história de amor, na versão do Cláudio. Já dizia a minha pastora, né? Existe a verdade de uma pessoa, a verdade da outra pessoa e a verdade é verdadeira, a que ninguém quer contar, né? Então, a verdade tem 3 lados, hein? Então vocês já escutaram, gente, né? Vários vídeos aqui eu falando um pouco sobre a gente, de como eu amava ele, como foi o processo de espera. E a gente vai saber agora, mais ou menos, como que foi esse processo, o nosso relacionamento na versão e na visão dele. Olha lá, hein? Né? Que você sabe que a mulher, né, tudo mais... vamos ver então na versão, né, dessa pessoa. Né? Lembrando, gente, que ele não é aquela pessoa super auto-romântica, né? Ele tem um jeitinho dele meio particular, né, amor? A gente se conheceu porque ela era minha vizinha, né? Então automaticamente a gente se via, vamos dizer assim, até que frequentemente e tal, porque ela tinha que passar lá pela escola, as amigas dela, tudo mais tal. Então tinha uma certa frequência, então dessa forma que a gente terminou se conhecendo. Que a gente tentou, a gente pensou em ter um relacionamento, foi o flerte das duas partes, se você lembra disso, né? A gente ficou brincando, né, de quem tá interessado e quem não tá interessado, fizemos uma pequena aposta lá tal, e nessa época aí, né, aí ela pegou e jogou uns verdes pra colher madura. Pronto, agora eu que tava atirando. E eu também não sou nem um pouco bobo, né? Também joguei uns verdes também pra colher madura, sabe? Sabe aquele tipo de coisa que você, assim, você não quer falar o que você realmente quer, porque se a pessoa falar uma negativa, você levou um pé na bunda. Então ela não queria levar um pé na bunda, nem eu queria levar um pé na bunda, entendeu? Gente, pra você ver como que o homem é direto, como que ele vê diferente, né? Ele não contou, né, que ele jogava bola com meus irmãos lá na rua, não só com meus irmãos, mas com a garotada lá da rua, né? E meus irmãos eram bem novinhos. E na verdade, ele se aproximou de mim. Você lembra que você se aproximou de mim? Mais ou menos. Foi com o violãozinho lá. Não, foi depois. Mas você foi, amor. O violão foi depois. Então, mas você tá falando que eu me interessei, eu não me interessei em nada. Você começou a me conquistar indiretamente. Eu não tava fazendo nada. Não. Gente, quem é que vai na casa do outro com violão? Mas eu ia com violão pra tudo que era lado. Todo mundo, os vizinhos, tudo conhecia. Agora conta pras migas aí. O que você cantava pra mim? Já que você cantava pra todo mundo aquilo? Cantava. Aquilo lá você cantava pra todo mundo? Porque eu tinha, sabe, tinha um repertório vasto. Tá, então contei pras migas aí, qual que era o seu repertório que você cantava pra mim? Nossa. Sem interesse nenhum, migas. Era só por cantar, simplesmente por cantar. Acho que cheguei a cantar pra você Paulo Ricardo também, né? Que ela gostava de uma novelinha que passava no SBT, bem tosca, né? Tosca nada, é linda. Mas enfim, cantava e tal, imitava na verdade, né? Mais imitava do que cantava, né? Gente, você cantava Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Ele ficava com o violão em frente à minha casa lá sentado e a gente ficava conversando, tudo isso como amigo. A gente começou meio que com uma brincadeira, né? Foi uma aposta que a gente fez, né? Isso. Foi uma aposta, né? Ela falou que ela era uma pessoa muito difícil de se lidar, isso, aquilo, de ficar muito tempo, de se relacionar por muito tempo. Eu falei que não era, não, que era difícil de ficar muito tempo e tal. Que ela falou, se você conseguir ficar comigo por mais de 3 meses, o negócio não, assim... deve ser bruto, mano. Não foi bem assim. Gente, não foi desse jeito. Bruto desse jeito. Foi um negócio bem... E eu me oferecendo bem aposta. Não foi ela se oferecendo. É que assim, ela tá querendo dar uma de vítima. Não, é que você não tá contando todos os detalhes. É que assim, os dois estavam interessados um no outro. Eu ainda não estava interessado. Tava assim. Porque se tava dando conversa, é porque tava interessada, entendeu? Tava interessada. Gente, ele tá dizendo que eu tava interessada. Não, mas nele. gente, o que ela falou pra mim? O que ela falou? Qual que é a propósito desse vídeo? É saber a minha versão. Ela já contou a dela. Esse é seu ponto de vista, mas eu não tava interessado já ainda. Foi, ó. Gente, vou tirar aqui ela de cena, ó. Meu ponto de vista... Hoje é eu que vou falar. Ela já contou que chorou, que esperou, né? Tudo bem, foi verdades, né? Mas aconteceu algumas coisas nessas verdades aí. A gente tinha um relacionamento, eu mais com os irmãos dela do que com ela. Não só com os irmãos dela, mas com todos os garotos, os meninos lá da rua, porque a gente jogava bola, enfim. E aí automaticamente eu terminei conhecendo ela através dos irmãos dela, entendeu? Foi assim que aconteceu. Nós se conhecemos dessa forma, através do irmão dela. Eu chutando bola nela, essas coisas assim. Coisas bem... Flertando, tocando violão pra mim. Então, o violão veio depois. Aí já existia já tava tendo um flerte.
Quando vem o violão, eu já tava flertando já. Você tava flertando. Entendeu? Eu era inocente. Gente, eu tava muito inocente nessa parte eu tava... É inocência, assim. Gente, basicamente foi assim, né? Foi tudo muito por acaso, não foi uma coisa que foi calculada, planejada, acho que nem da parte dela, nem da minha. Porque nessa época aí eu não era da igreja, não era cristã, nem nada disso. Eu tinha 15 anos. Ele já era conhecedor. Você tava afastado, amor? Tava afastado. Você tava afastado, né? Afastado. Então ele tava afastado, ele tava no final de um relacionamento dele com uma outra pessoa, que eu não conhecia até então, né, mano? E a gente começou a flertar, vamos dizer assim, né? A gente começou com amizade, ele ia na minha casa, conversa vai, conversa Então, vem. mas quando eu comecei a ir na casa dela, eu já não estava namorando. Quando eu conheci ela, tipo, alguns meses antes, eu tava num término de relacionamento. Mas quando eu comecei a flertar, quando a gente começou a conversar, até como amigos mesmo, eu já não estava mais namorando. Aí um dia, a gente brincando, conversa vai, conversa vem, ele já tinha terminado e eu falava assim pra ele, né? Eu duvido. É verdade. eu falei assim pra ele, eu duvido que você não vai, você vai voltar com ela. Eu duvido que você não volte com ela. E né? eu falava, porque... não. Aí eu falei pra ela, não, então vamos apostar, né? Se eu voltar com ela, eu dou um conjunto, eu não lembro muito bem o conjunto. Mas eu me lembro, Deixa eu contar essa parte. Eu lembro que foi um agasalho, um conjunto de alguma coisa, Nicoboco, sei lá, uma marca na época assim que tava em alta, um tênis, alguma coisa assim. E ela falou, por sua vez, aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, eu pago, né, se eu voltar. Que foi essa a aposta que ela fez pra mim, né? Se eu voltasse, eu teria que dar isso daí pra ela. Eu achei legal, eu ganhei, né? Essa aposta. Ao término desses 6 meses, a gente namorando direitinho e tal, a gente ia se comportar como verdadeiros namorados, ia ter que ter aliança. Ela colocou um monte de observações. Eu falei, não, vamos ter que ter aliança. De características. Aí a gente foi fazendo tudo direitinho e tal, né? E aí ela pegou você ao longo de 6 meses. Se em 6 meses você terminar comigo, aí você perdeu a aposta. Você me dá o que eu te pedi. Agora, se eu terminar, aí eu dou o que você me pediu. Ela era a parte, né? Porque como ela me pediu 2 coisas, eu teria direito a 2 coisas também. E, amor, uma pergunta que não quer calar. Em um dos meus vídeos aí que eu falo bastante, eu falo que depois que Deus falou comigo, que eu terminei com você e tal, Deus falou assim, eu vou trazer ele de volta, um dia vocês vão ficar juntos, vocês vão casar. O nosso relacionamento ele já não tava bem. Não sei se você lembra. Não, a gente tinha esfriado. A gente tinha esfriado a relação. Um pouco antes de eu terminar, tinha esfriado já. Na época, a Dani tinha 15 anos, então ela buscava coisas de uma moça de 15 anos, né? E eu, com 20 anos, tava buscando coisas de um rapaz de 20 anos. Pensamentos um pouco adversos, né? Vamos dizer assim. E o que você pensava? A gente tava meio que frio um com o outro. Mas assim... O que fez a gente esfriar? Até os meus 20 e poucos anos, eu tinha uma característica assim muito peculiar minha, né? Eu tinha dificuldade de dar término em algumas coisas e falar não para algumas coisas. E eu meio que fugia, me esquivava, mas eu não resolvia, eu deixava vários assuntos pendentes. Eu lembro que foi no final do ano, dezembro. Dia 23 de ela dezembro. foi em casa, eu lembro como se fosse hoje, no portãozinho e tal. E falou comigo assim, desse jeitinho dela, assim, né? Sorrindo, meio acanhada, porque realmente é uma situação meio chata, né? E terminou comigo, gente. Você acredita? Já que ele não teve coragem, Deus teve quase descer da terra e falar, vai lá, Dani. Já que ele não tem coragem, termina você. Terminou o relacionamento comigo, você acredita? Mas o que você acha que... Levei um pé na bunda. Amor, mas o que você acha que fez você esfriar em relação a mim? Então, mas é aquela situação, como eu tava meio distante de Deus, e aí eu tava começando a querer ir. E automaticamente eu tava começando a querer ir. Como ela não era frequente, aí tinha aquele meio que julgo desigual, ela não era da igreja, ela ainda não tava indo. Então quando esfriou, eu tava começando a ir. E ela não tava indo. Mas aí, a gente tendo conversas depois, posterior, quando ela terminou o relacionamento comigo, ela estava começando aí. E eu já tinha esfriado, já não estava mais indo para lugar nenhum, já estava uma bagunça. Então, quando terminou o relacionamento, de fato, né, quando ela terminou o relacionamento, eu já estava completamente frio na fé, já não, né, indiferente na presença de Deus, já não ia para a igreja. Para vocês verem que como é importante, né, gente, essa questão do jugo, né, do jugo desigual.
Você vê que ele era um rapaz que estava meio que afastado quando a gente iniciou o nosso namoro, mas que com o tempo começou, vamos dizer assim, ele tentou se fortalecer, só que eu não entendia, e eu realmente não entendia, gente. Na minha cabeça, era normal, eu não entendia por que ele estava se afastando. Às vezes, quando ele me chamava para ir para a igreja com ele, eu ia assim, meio assim. Às vezes não ia. Às vezes eu não ia, verdade, eu não ia. De uma forma bem resumida, foram 3 anos e pouco que eu fiquei afastado. Eu ainda ia de vez em quando para a igreja, mas aí nenhum compromisso com nenhum ministério. E ela buscando, e ela tentando, e ela lutando lá e tal. E eu bem distante mesmo da presença do Senhor, bem frio mesmo. Aí como Deus é maravilhoso e esperto, né? Ele usou essa forma, usou o Cláudio pra me atrair. Eu falo isso, né, amor? Que ele usou você. Eu falo pra ele assim, eu sempre fui um cara que tive muita facilidade de ganhar almas pra Jesus. Não, almas femininas. Eu trazia tanta mulher pra igreja. Então Deus, quando Deus se apresentou pra mim, Deus falou pra mim que nós éramos diferentes. Tínhamos pensamentos diferentes. Então, por mais que nesse momento ele não estava firme, ele pensava em se firmar. Eu não pensava nessas coisas, né? Só são pessoas com pensamentos diferentes. Ela tinha um pensamento e eu tinha um pensamento completamente diferente. Então, assim, ela ainda não tinha se centrado, ainda não tinha conseguido essa tal liberdade que ela queria ter. Porque ela ainda era muito nova e os pais dela inibiam muito para ela não ir para esses lugares até então. E eu, consequentemente, completamente diferente dela, não conseguia ir para os lugares, para a igreja, buscar a presença de Deus como deveria ir, porque eu ainda não tinha um relacionamento real com Deus. Eu tinha sentido a presença de Deus, Deus já tinha falado comigo, mas relacionamento com Deus eu ainda não tinha. Então, por isso que eu tinha essa dificuldade de permanecer na igreja. E ela, não é que ela tinha dificuldade, é que ela ainda não conhecia. E o legal é que, apesar de a gente ter química, né, a gente tinha química, aquela atração, aquele desejo um pelo outro, a gente se dava super bem, nós éramos muito amigos, sempre fomos. Até hoje. Né, até hoje, a gente sempre foi muito amigo. Eu acho que faltava essa coisa, assim, esse futuro. Eu acho que nenhum de nós dois pensava no futuro. Né? Claro que o namoro é pra você conhecer a pessoa, né? Não é, se você namora não significa que você vai casar. Mas o namoro é uma fase onde você conhece a outra pessoa. E talvez nesse teste... Então, mas você já tem um propósito, você já pensa em algumas coisas, mas eu você cria as metas, objetivos, e a gente não tinha objetivo nenhum. E você, amor, nesse tempo aí que a gente namorou, você teve algum momento que você me via como uma futura esposa? Chegou a pensar em casamento? Não, tentei, mas assim, realmente era difícil, né? Porque ela era muito nova e os objetivos dela eram completamente diferentes dos meus objetivos. Pensamentos completamente diferentes, né? Ela estava num estágio de vida diferente do que eu estava vivendo. Quando que você começou a se interessar por mim, amor? Depois que a gente terminou, que Deus falou pra mim assim, vai lá, termina com ele, que um dia, prometo que trago você de volta, vocês ainda não se amam de verdade. Eu tô falando assim, basicamente pra vocês entenderem, pra gente né? mais que foi o que Deus rápido, falou pra mim, né? Vocês ainda não se amam de verdade, você não está pronta pra ele também não está pronto pra você. Vocês estão num jugo desigual, vocês têm pensamentos diferentes, visão diferente, tudo diferente. Né? Hoje você não o faria feliz e hoje ele também não te faria feliz. Eu me sentia uma pessoa muito solitária. Eu tinha uma dificuldade muito grande de estar sozinho. Então eu sempre estava rodeado de muitas pessoas. Eu tive algumas percas nesse meio tempo, né? Me tiraram um pouco o alicerce, né? E nesses 3 anos e meio, algumas coisas, eu comecei a colocar em dúvida algumas coisas, colocar em xeque algumas situações na minha própria vida. Então assim, eu voltei a eu comecei a me relacionar logo depois que nós terminamos com uma outra pessoa, cheguei a noivar com uma outra pessoa, mas simplesmente por escolha minha, não porque eu tinha algum afeto. E eu vendi para essa pessoa uma pessoa que eu não era, né? E quando você fica por muito tempo sendo quem você não é, você termina às vezes até acreditando que você é aquilo, né? E quando Deus ele me chamou mais uma vez, quando ele me deu a oportunidade de entrar na presença dele mais uma vez, foi um processo longo, não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia, foi um processo muito longo de muitas idas e vindas, com muita dificuldade para me firmar. Basicamente foi isso. Eu tava vivendo uma fase bem confusa da minha vida, né? Foi 3 anos assim e meio, 3 anos e pouco, que eu tava tendo muita dificuldade em me relacionar comigo mesmo.
O negócio tava feio, tava severo. E eu passei uma dificuldade em todas as áreas da minha vida. Eu não tinha ainda ideia do que eu tinha que fazer. O que eu sabia é que eu tinha que ter um relacionamento com Deus. Então eu terminei meu relacionamento com a moça que eu estava me relacionando. Pedi um tempo para Dani também. Falei para Dani, ó, agora eu quero me firmar, eu quero fazer as coisas com Deus. Eu não quero mais fazer nada errado. Então assim, não é que eu terminei com a moça para ficar com a Dani. Em nenhum momento foi essa a proposta. A proposta não foi essa, né? Não foi término para poder começar um outro relacionamento. Foi um término para mim me encontrar, para mim me achar. E com o tempo as coisas foram acontecendo, foi muito rápido. Deus tinha muita pressa para trabalhar na minha vida, na vida da Dani, na nossa vida também. E um dia, voltando de um culto, Deus falou comigo claramente que seria muito mais fácil, eu estando com a Dani, seria muito mais fácil. Eu ainda tinha muita dúvida em referente a relacionamento, né? Eu tinha ainda muito medo de magoar outras pessoas e também de me magoar. Então, como eu não queria mais ferir ninguém, prejudicar ninguém, eu preferia não me relacionar. Mas Deus, ele foi muito enfático. Deus, ele foi muito claro comigo. E foi fácil, porque aí a Dani é um amor de pessoa, né? A gente se dava muito bem. Lembrando que assim, enquanto eu tava nesses 3 anos e meio consciente de que ele era pra mim, ele não tava consciente de que eu era pra ele. Eu não tinha consciência, eu não tinha certeza nenhuma. Você chegou a algum momento então a pensar em vários momentos, sabe? Eu até propus várias vezes, né? Me relacionar com ela, né? Mas você chegou a falar com Deus sobre mim? Então, mas como que eu vou falar com Deus se eu não tinha relacionamento com Deus, né? Então eu não tomava nenhuma decisão justamente porque eu não tinha relacionamento com Deus, eu estava completamente perdido. Então, enquanto eu de um lado estava lá, gente, pedindo sinal para Deus, tentando me fortalecer, para não tirar o foco dele, esperar em Deus, ele não tinha esse mesmo pensamento. A gente estava vivendo ao mesmo fases diferentes. A gente foi se conhecendo. Ela, na verdade, foi me conhecendo eu em todos os sentidos, tanto os meus lados ruins, as minhas coisas, as minhas falhas, né? Como ela já tinha conhecido algumas coisas boas. Então ela me conheceu verdadeiramente, eu também conhecia, eu tive a felicidade de também conhecer a Dani verdadeiramente, né? Porque ao longo desse tempo a Dani também foi crescendo, né? Ela já não era mais aquela moça de 15 anos, né? O relacionamento dela com Deus também foi amadurecendo, então fui conhecendo uma Dani também mulher de Deus, né? Eu só consegui realmente ver de fato que ela era uma pessoa diferente quando eu comecei a fazer as coisas de Deus, quando eu comecei a estar na obra de Deus, né? E tava claro isso, só eu que não estava enxergando isso, né? Porque eu realmente estava, né, bem ceguinho, né? Nossa, ceguinho? Meu Deus, só ele não... Ele era louco por mim, não tinha noção. Mas ela também era louca por mim. Eu era mesmo. Ela tentava disfarçar, mas não dava certo. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E ela, não, negava, né? Eu aprendi que as coisas sem Deus até pode dar certo, até pode fluir, até pode prosperar, mas você não tem garantia de nada, você não tem certeza de nada. E quando você tem um relacionamento com um jugo desigual, a probabilidade de dar errado, não porque a pessoa não seja cristã e você é cristã, não é isso. Eu falo de culturas, hábitos, pensamentos completamente diferentes. O jugo desigual é isso, né? A cultura a pessoa que ela tem é completamente diferente da cultura da outra pessoa, né? Uma hora isso vai pesar, uma hora isso vai dar problema. Eu vou citar rapidamente aqui Salomão, né? Um homem super sábio e um homem que tinha um conhecimento e tinha um relacionamento com Deus assim fora do comum. Ele não conseguiu manter o relacionamento com Deus quando ele começou a se relacionar com povos de outra cultura. Ele se distanciou. Então, quando eu comecei a me focar de novo e fazer as coisas de Deus, ficou muito fácil. Eu acho que se você tem buscado um relacionamento, eu acho que
Você tem que buscar um relacionamento que esteja dentro do seu cotidiano, dentro daquilo que você vive, que você está vivendo, e não buscar uma coisa completamente distinta e diferente, porque isso vai ter frustração. Essa diferença com o tempo vai pesar. Se você tem 20 anos e a pessoa tem 15 anos, em algum momento isso vai pesar, porque são pensamentos diferentes, tempo de vidas diferente, isso vai pesar. Então, eu dou graças a Deus, porque mesmo em meio a toda essa dificuldade, Deus ele ainda abençoou o nosso relacionamento, Deus ainda, né, nos ajudou, e hoje a gente é super feliz. Porque se não fosse por ele, se fosse por mim, não teria dado nada certo. Né? Eu acho que o que mais me machucou, a gente inclusive era isso, né? Eu até coloquei no título desse vídeo, né? Como foi a espera em Deus do lado dele. Na verdade, isso que me doía, porque eu estava esperando em Deus por ele, mas ele não estava vivendo essa fase. Ele não estava esperando em Deus por mim. Né? Ele estava num relacionamento e eu estava esperando em Deus. Então, me machucava isso às vezes. Eu falava assim, nossa Deus, isso não é justo eu lutar por ele e ele não lutar por mim. Não é justo eu esperar por ele e não esperar por mim. Não é justo eu me abrir mão de ficar com alguém sabendo que ele está lá com uma outra pessoa. Então, isso me doía. Então você vê que é importante um dos dois, em algum dado momento, ter essa consciência, né, sobre os dois, sobre o relacionamento. O ruim é quando nenhum dos dois quer. Quando nenhum dos dois quer, aí já é mais difícil, mas ainda assim também, se tiver no coração de Deus, aí dá certo. E a pessoa também tem que ter maturidade para entender o propósito de Deus para sua vida. Que nem a Dani, ela tinha muita clareza disso. Né? Mesmo as pessoas não acreditando, duvidando, ela tinha, sabe, convicção. E ela tendo essa convicção, que é a palavra que Deus ensina, né? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê. Ela cria, ela tinha convicção, entendeu? Eu não tinha convicção. Ele não tinha. As pessoas não tinham convicção. Então as pessoas não acreditavam. Eu não acreditava, mas ela acreditava. Agora, o problema é quando você não tem a convicção e você quer. Tudo que nós fomos fazer, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter certeza. Isso não é só pro relacionamento, é para tudo na vida. Se você não tem convicção, é melhor você esperar um pouco, é melhor você orar um pouco, esperar Deus falar com você, para que Deus ele venha abençoar aquilo que você está querendo. Porque se você não tiver convicção, a probabilidade de dar errado, de você se frustrar, é muito grande. Eu tava convicta, porém eu tive que esperar em Deus ele entender isso, ele querer isso. Porque, gente, Deus ele não obriga ninguém. Deus não trabalha com a gente. Eu falava isso direto, né? Eu tenho livre-arbítrio. Ele fala, eu não vou ficar com você. Você lembra que você falou isso uma vez pra mim? A gente brigando? Eu não vou ficar com você. Eu não te amo. Você lembra que você falou pra mim? Eu não te amo, eu não vou ficar com você. Então, às vezes, a gente quer forçar, né? Na verdade, quando aconteceu isso, já era no final. Já tava, sabe? Já tava ficando chato, né? Vamos dizer assim. Ela já não tava mais aguentando esperar. E eu já estava me sentindo sufocado. Não por ela, mas pela minha situação. Se você já passou por uma situação assim, se você conhece alguém que passou por uma situação assim, porque esse problema dessa pessoa não é querendo defendê-la, não, porque... Mas eu passei por essa situação, né? Da pessoa ser chamada de cafajeste, de sem vergonha, de safado, de pilantra, mau caráter, enfim, até as pessoas acreditarem em mim, demorou muito tempo para mim ter credibilidade de novo. E às vezes a pessoa está passando por esse problema, ela ainda não se achou, ela ainda não se encontrou, ela ainda tem dificuldade de entender, de discernir. Isso é muito importante. O discernimento, às vezes a pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo, nem com ela, nem com a vida dela, nem com nada. Então ela está perdida. E eu me encontrava assim. Quando eu realmente consegui me encontrar, me achar, as coisas foram ficando claras. E Deus não permitiu a gente voltar enquanto nós dois não tivesse a consciência e realmente se amasse. E foi muito rápido, porque quando a gente voltou já decidido, né? Então quando eu fiz o pedido, quando eu fiz o pedido de namoro pra ela, o meu pedido de namoro foi 3 em 1, não foi um pedido convencional, que a pessoa pede pra namorar, aí passa um tempo a pessoa pede pra noivar e depois a pessoa pede pra casar. Como a gente já tinha um relacionamento de amizade muito sincero um com o outro, a gente não ficou brincando mais, né? Então quando ele entendeu, ele não brincou mais, ele já foi direto. Eu fiz uma proposta pra ela, olha, proposta bem decente, né? Eu falei assim, eu quero namorar com
com você, mas eu não quero só namorar. Eu quero noivar, eu quero casar, eu quero fazer tudo direito. E aí ela falou, tá bom, mas como você quer fazer? Eu falei assim, em 6 meses a gente casa. A gente vai noivar em 2 meses, 2, 3 meses, mais 2, 3 meses pra gente casar. Então a gente namorou 2 meses, 3 meses, logo a gente já noivou, Deus abençoou que a gente ganhou tudo no noivado, né? Depois a gente... Foi um pouco mais difícil o casamento, teve um monte de impedimento, um monte de dificuldade até acontecer o casamento, e a gente casou e foi uma benção. Demorou, mas foi uma benção. Demorou não na data, foi rápido, mas assim, um monte de impedimento, sabe? Era pra mim casar em junho, eu fui casar em setembro, 3 meses depois, sabe? Cartório tava difícil. Sabe? As brigas dos juízes. Um monte de dificuldade. Parece uma novela o negócio, gente, parece uma novela. Fui direto, falei assim, aí ela pegou, falei, mas eu não, sabe, a gente vai fazer direitinho, falei pra ela falou que sim, que queria casar, né? Aí eu falei assim, mas a gente vai fazer direitinho, a gente vai namorar primeiro. Você lembra minha cara, né? Ah, eu quero! Você lembra você quer casar comigo? E aí, o mais constrangedor é falar com o sogro, com a sogra. Você tem que falar com a minha mãe e com o meu pai. Fui falar com o sogro, com a sogra de novo, porque eles viram toda essa novela aí, né? Aí, mexicana, gente. Mexicana, sabe? Parecia aquela coisa tipo de Marimar, Maria Mercedes. Gente, é nesse nível aí. Sabe? Enfim... E aí aconteceu, eu tava sentindo já o Sérgio Santibans. Tinha gente que tinha até raiva da gente. Mano. Então ela já me proporcionou uma família. Eu já não sou sozinho. Tenho ela, tenho a Júlia e ainda por cima fui adotado ainda pelos pais dela, pelos irmãos dela, que a gente teve um relacionamento muito bom. Então assim, eu ganhei uma família também, né? E depois de tudo isso ainda, a gente foi conquistando as coisas gradativamente. Se eu falar pra vocês que foi fácil, não foi fácil. A gente teve muita dificuldade no início, né? Não no nosso relacionamento, mas para conquistas pessoais mesmo. Foi fácil para mim também. Meu Deus, você sofreu. Não, o pessoal sofreu com a Dani. O pessoal fala, nossa amiga, e se inspira nela, e pede para ela orar por vocês. Mas eu tenho certeza que tem um monte de rapaz, eu tenho certeza que tem um monte de moças também que passaram e estão passando a situação que eu passei. Sabe? Que ainda não sabe o que quer fazer da vida e tá magoando a outra pessoa que tá do outro lado sem querer tá magoando, ou tá magoando outras pessoas, né? Porque é isso, quando a pessoa ela ainda não sabe o que ela quer da vida dela, ela termina magoando outras pessoas. E não de forma voluntária. Então é isso, amiga. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, deixa seu comentário aqui no vídeo. Dá like. Dá o like, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, amigas. Tchau. Beijo, amigas, amigos.